Você já começou uma série pensando que assistiria apenas um episódio e, de repente, percebeu que passou meses ou até anos acompanhando a vida daqueles personagens? Algumas séries divertem, outras emocionam, mas poucas conseguem fazer você rir, chorar, a respiração e se apegar tanto aos personagens quanto Grey's Anatomy. Lançada em 2005, a série ultrapassou gerações, conquistou milhões de fãs em todo o mundo e se tornou um verdadeiro fenômeno da televisão. Mesmo depois de tantos anos, continua atraindo novos espectadores e mantendo uma legião de fãs fiéis. Mas afinal, o que faz Grey's Anatomy ser tão especial? É apenas uma série sobre médicos? Ou existe algo muito maior por trás de cada cirurgia, de cada paciente e de cada despedida? Hoje vamos descobrir. Olá, eu sou a Andy Corrêa. Se você gosta de histórias que emocionam, curiosidades e grandes produções que marcaram gerações, este é o seu lugar. Agora aumente o volume, porque hoje vamos entrar nos corredores do hospital mais famoso da televisão. Quando Grey's Anatomy estreou, em março de 2005, ninguém imaginava que aquele pequeno drama médico se transformaria em uma das séries mais duradouras da história da TV. Dada por Shonda Rhimes, a produção apresentou ao público um grupo de médicos recém-formados, iniciando suas carreiras no então Seattle Grace Hospital. A protagonista era Meredith Grey, uma jovem residente que tentava construir sua própria identidade enquanto carregava o peso de ser filha de uma das cirurgias mais respeitadas da medicina. Mas logo ficou claro que Grey's Anatomy não era apenas uma série sobre hospitais. Era uma série sobre pessoas, sobre escolhas, sobre perdas, sobre amizade, sobre amor e sobre como a vida pode mudar completamente em questão de segundos. Enquanto outros dramas médicos focavam quase exclusivamente nos procedimentos clínicos, Grey's Anatomy colocava os sentimentos humanos no centro de cada episódio. Cada paciente trazia uma história, cada cirurgia carregava um significado e cada personagem enfrentava conflitos que poderiam acontecer com qualquer um de nós. Talvez seja justamente por isso que tantas pessoas se identificam com a série, porque no fundo ela nunca falou apenas de medicina, ela sempre falou sobre a vida. Se você nunca assistiu a Anatomia da Grey, talvez imagine que a série seja apenas mais um drama médico. Cirurgias, emergências, acidentes, pacientes chegando a todo instante. Mas basta assistir aos primeiros episódios para perceber que o hospital é apenas o cenário. A verdadeira história acontece dentro das pessoas. Grey's Anatomy fala sobre medo, sobre esperança, sobre amizade, sobre perdas que parecem impossíveis de superar e sobre aquelas pequenas vitórias que fazem toda a diferença. É justamente essa mistura que faz milhões de espectadores criarem uma conexão tão profunda com a série. Enquanto o paciente luta pela própria vida na mesa de cirurgia, um médico enfrenta um casamento em crise. Outro tenta superar a morte de alguém importante e há quem descubra um grande amor. Há quem precise aprender a dizer adeus. A série mostra que mesmo quem salva vidas todos os dias continua sendo humano. E talvez seja exatamente isso que torna cada personagem tão real. Nenhum deles é perfeito. Todos cometem erros. Todos carregam cicatrizes. Todos têm medos. E isso aproxima o público de uma maneira muito especial. Outro ponto que diferencia Grey's Anatomy é o equilíbrio entre emoção e tensão. Em um momento, você está rindo de uma situação divertida entre os médicos. No seguinte, está segurando as lágrimas diante de uma despedida inesperada. Essa capacidade de alternar sentimentos sem parecer forçada se tornou uma das marcas registradas da série. Poucas produções conseguem fazer o espectador sentir tantas emoções em um único episódio. E isso acontece temporada após temporada. Me chama a atenção a forma como os pacientes participam da narrativa.
Muitos aparecem apenas durante um episódio. Mesmo assim, suas histórias conseguem emocionar. Cada caso médico traz um dilema diferente. Alguns falam sobre família, outros abordam perdão. Há histórias sobre coragem, medo, culpa, esperança e recomeços. Em muitos momentos, o paciente acaba ensinando uma lição justamente para o médico responsável pelo tratamento. É como se cada cirurgia também transformasse quem está segurando o bisturi. Outro elemento que conquistou os fãs foi a evolução dos personagens. Ao longo dos anos, o público acompanha mudanças profundas. Os jovens residentes inseguros se tornam cirurgiões experientes. As amizades amadurecem. Os relacionamentos, novos personagens chegam, outros partem, e essa constante transformação faz com que a série permaneça viva. Cada temporada traz novos desafios, novas histórias e novas emoções. É quase impossível assistir por muito tempo sem criar um personagem favorito. Existe ainda um detalhe que muitos espectadores só percebem depois de algum tempo. Grey's Anatomy não fala apenas sobre medicina. Ela fala sobre escolhas. Todos os dias, aqueles médicos precisam decidir entre salvar um paciente ou outro, entre seguir a razão ou o coração, entre a carreira e a família, entre desistir ou continuar. São decisões que muitas vezes também fazem parte da nossa própria vida, mesmo longe de um centro cirúrgico. Talvez seja por isso que a série continua relevante após tantos anos, porque no fim das contas, ela nunca tratou apenas de doenças. Ela sempre tratou de pessoas. Existe um motivo pelo qual Grey's Anatomy continua sendo lembrada, mesmo por quem nunca assistiu a série inteira, é a forma como ela cria momentos inesquecíveis. Não estamos falando apenas de grandes cirurgias ou acidentes impressionantes. Estamos falando de cenas que despertam emoções genuínas, momentos que fazem o espectador rir, prender a respiração e, muitas vezes, deixar as lágrimas caírem sem perceber. Ao longo de mais de 2 décadas, a série construiu uma relação muito próxima com o público. E isso aconteceu porque ela nunca teve medo de mostrar que a vida é imprevisível. Em Grey's Anatomy, um dia pode começar como qualquer outro e terminar mudando completamente o destino de um personagem. Essa imprevisibilidade mantém o espectador envolvido. Você nunca sabe exatamente o que vai acontecer, e talvez seja justamente esse o segredo. Outro aspecto marcante é a maneira como a série envolve seus personagens. Ela não apresenta apenas médicos competentes. Mostra pessoas tentando equilibrar carreira, amizades, relacionamentos e sonhos. Os personagens erram, pedem desculpas, recomeçam, amadurecem, e é impossível acompanhar essa jornada sem criar algum tipo de identificação. Cada fã acaba encontrando alguém com quem se parece um pouco. As amizades ocupam um espaço muito especial. Em diversos momentos, os colegas de trabalho se tornam uma verdadeira família. São pessoas que dividem plantões intermináveis, celebram conquistas e enfrentam perdas lado a lado. Esses laços fazem com que o hospital pareça muito mais do que um ambiente de trabalho. Ele se transforma em um lugar onde vidas são salvas, mas também onde amizades e afetos são construídos. E claro, não podemos falar de Grey's Anatomy sem mencionar os romances. A série ficou conhecida por apresentar relacionamentos intensos, cheios de desafios, reencontros e despedidas. Independentemente de qual seja o casal favorito de cada fã, uma coisa é certa: os relacionamentos ajudam a mostrar que mesmo em um ambiente onde decisões de vida ou morte acontecem todos os dias, ainda existe espaço para o amor, para a esperança e para novos começos. Mas talvez a maior qualidade da série seja a sua capacidade de emocionar sem depender apenas do drama. Às vezes, um simples diálogo entre 2 personagens diz mais do que uma grande cena de ação. Outras vezes, um olhar silencioso transmite sentimentos que nenhuma palavra conseguiria explicar.
Essa sensibilidade na construção das histórias é um dos motivos pelos quais Grey's Anatomy continua conquistando novos espectadores, mesmo tantos anos depois de sua estreia. Outro detalhe interessante é que a série consegue equilibrar diferentes emoções em um mesmo episódio. Há espaço para humor, para suspense, para romance, para reflexão e até para momentos leves que aliviam a tensão antes de uma nova reviravolta. Esse ritmo faz com que os episódios sejam difíceis de interromper. É comum assistir a um e sentir vontade de começar o próximo imediatamente. No entanto, existe muito trabalho por trás de tudo isso. Cenários, os equipamentos médicos, a preparação dos atores e o cuidado para criar uma atmosfera decente exigem um enorme esforço da equipe de produção. Assistimos Grey's Anatomy, tudo parece extremamente real. Os equipamentos, as cirurgias, as emergências, as reações dos médicos. Mas por trás de cada episódio existe um enorme trabalho para convencer o espectador de que aquele hospital realmente funciona. Grande parte da série é gravada em estúdios cuidadosamente construídos para reproduzir um centro médico moderno. Cada sala de cirurgia, corredor e consultório é planejado para transmitir autenticidade. Os detalhes fazem toda a diferença. Monitores ligados, equipamentos funcionando, instrumentos organizados exatamente como estariam em um hospital de verdade. Esse cuidado ajuda o público a mergulhar completamente na história. Outro fator essencial é a consultoria médica. Ao longo dos anos, profissionais da área da saúde colaboraram com a produção de momentos mais convincentes. Embora a série, em alguns momentos, dramatize situações para criar impacto emocional, muitos dos termos médicos, equipamentos e protocolos apresentados têm base na prática hospitalar. Esse equilíbrio entre entretenimento e realismo foi um dos elementos que ajudou Grey's Anatomy a conquistar a credibilidade junto ao público. As cenas de cirurgia também exigem uma preparação especial. Os atores passam por treinamentos para aprender como segurar instrumentos, realizar movimentos convincentes e interpretar a tensão de uma operação. Além disso, a equipe de maquiagem e efeitos especiais trabalha para criar órgãos artificiais, sangue cenográfico e próteses que tornam cada procedimento visualmente impressionante. O objetivo nunca foi apenas causar impacto, era fazer o espectador acreditar que estava diante de uma situação real. Outro nome fundamental para o sucesso da série é o de Shonda Rhimes. Criadora de Grey's Anatomy, ela revolucionou a forma de contar histórias na televisão. Sua proposta era simples, mas poderosa: colocar personagens complexos, cheios de qualidades e defeitos, no centro da narrativa. Em vez de heróis perfeitos, ela apresentou pessoas comuns, enfrentando desafios extraordinários. E essa escolha fez com que milhões de espectadores se enxergassem nos personagens. Ao longo de mais de 20 temporadas, o elenco passou por muitas mudanças. Novos médicos chegaram, outros seguiram caminhos diferentes, e algumas despedidas surpreenderam completamente os fãs. Essas mudanças mantiveram a série em constante renovação, permitindo que novas histórias fossem contadas sem a perda da essência que conquistou o público desde o início. Outro detalhe interessante é a trilha sonora. Grey's Anatomy ajudou a popularizar dezenas de artistas e músicas. Em muitos episódios, uma canção cuidadosamente escolhida transforma uma cena simples em um momento inesquecível. Não é raro que um fã ouça determinada música anos depois e imediatamente se lembre de uma cena da série. Essa combinação entre imagem, atuação e música é uma das marcas registradas da produção. E mesmo depois de tantos anos, Grey's Anatomy continua atraindo novos espectadores. Enquanto alguns acompanham a série desde 2005, outros a descobrem hoje por meio de plataformas de streaming. Isso mostra que boas histórias não têm prazo de validade. Quando uma produção consegue emocionar diferentes gerações, ela deixa de ser apenas uma série e passa a fazer parte da cultura popular.
tried it, we can make it, but don't we ever just take some chance. Ao longo de 2 décadas no ar, Grey's Anatomy contou inúmeras histórias de dor, esperança e superação. Mas, em alguns momentos, a vida real mostrou que nem todo drama acontece diante das câmeras. Por trás dos jalecos e dos roteiros, parte do elenco também enfrentou desafios profundos que emocionaram fãs em todo o mundo. Um dos exemplos mais conhecidos é o de Eric Dane, intérprete do Dr. Mark Sloan. Em 2025, o ator revelou publicamente que havia sido diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica, conhecida como ELA. A notícia comoveu fãs da série e colegas de profissão. Mesmo diante do diagnóstico, outro momento que marcou profundamente os admiradores da série foi a morte da atriz Loretta Swit, que fez uma participação especial em Grey's Anatomy e era mundialmente conhecida por seu papel em MASH. Sua partida em 2025 levou muitos fãs a relembrarem sua trajetória e sua contribuição para a televisão. Além disso, diversos integrantes do elenco enfrentaram problemas pessoais, afastamentos temporários, desafios familiares e questões de saúde mental ao longo dos anos. Embora muitos tenham preferido manter parte dessas experiências em sua vida privada, essas histórias lembram que os artistas, assim como qualquer pessoa, também vivem momentos de fragilidade. Talvez seja justamente por isso que Grey's Anatomy toque tantas pessoas. A série sempre mostrou médicos tentando salvar vidas enquanto lidavam com suas próprias dificuldades. E fora das telas, seus atores também precisaram encontrar forças para enfrentar desafios muito reais. Essa conexão entre ficção e realidade faz com que o legado da série seja ainda mais humano. Não apenas pelas histórias que contou, mas pelas pessoas que ajudaram a contá-las. Depois de tantos anos, mudanças no elenco, despedidas marcantes e desafios dentro e fora das telas, resta uma última pergunta. O que faz Grey's Anatomy continuar conquistando novos espectadores, mesmo mais de 20 anos após sua estreia? Depois de mais de 20 anos no ar, Grey's Anatomy já poderia ser considerada apenas uma série clássica, mas ela continua conquistando novos fãs todos os dias. E isso acontece porque a série vai muito além da medicina. Ela fala sobre escolhas, sobre perdas, sobre amizades que surgem nos momentos mais difíceis, sobre amores que transformam vidas e sobre a capacidade que o ser humano tem de continuar em frente, mesmo depois das maiores dores. Talvez seja justamente por isso que tantas pessoas assistam a Grey's Anatomy mais de uma vez. Cada fase da vida faz com que enxerguemos a história por um ângulo diferente. O personagem que você admirava aos 20 anos pode não ser o mesmo que mais toca seu coração aos 40. As cenas que antes pareciam apenas emocionantes passam a carregar novos significados conforme acumulamos nossas próprias experiências. Essa é uma característica rara. As melhores histórias crescem junto com quem as acompanha. É claro que uma série com tantas temporadas exige tempo. Para algumas pessoas, isso pode parecer um desafio, mas para outras é justamente uma vantagem, porque significa passar muito mais tempo ao lado de personagens que acabam se tornando quase velhos conhecidos. Você acompanha suas conquistas, sofre com suas perdas, comemora suas vitórias e, quando percebe, já faz parte daquela rotina. Grey's Anatomy também não é perfeita. Como toda produção de longa duração, ela teve temporadas muito elogiadas e outras que dividiram opiniões entre os fãs. Alguns preferem os primeiros anos, outros gostam das fases mais recentes. E há quem acompanhe a série justamente para descobrir como cada personagem evoluiu ao longo do tempo. Essa diversidade de opiniões mostra que a série continua despertando conversas, debates, mesmo depois de tantos anos. Então, vale a pena assistir Grey's Anatomy em 2026? Se você procura apenas séries sobre medicina, talvez existam opções mais técnicas. Mas se procura personagens marcantes e histórias emocionantes e uma produção que consegue misturar drama, humor, romance e superação de maneira envolvente, Grey's Anatomy continua sendo uma excelente escolha. Talvez você ria,
talvez chore, provavelmente fará os dois. E é exatamente isso que fez dessa série um fenômeno mundial. Toda grande história deixa alguma marca em quem a acompanha. Algumas nos fazem rir, outras nos inspiram e algumas permanecem conosco muito tempo depois que os créditos finais aparecem na tela. Grey's Anatomy é uma dessas histórias. Mais do que mostrar médicos salvando vidas, nos lembra que todos nós enfrentamos batalhas invisíveis. Fazemos escolhas difíceis e aprendemos, todos os dias, a seguir em frente. Seja esse o verdadeiro motivo pelo qual tantas pessoas nunca conseguiram esquecer essa série. Agora quero saber a sua opinião. Você já assistiu Grey's Anatomy? É o seu personagem favorito? E qual foi a cena que mais marcou você? Dar spoilers para quem ainda não viu. Escreva aqui nos comentários. Eu vou amar ler cada resposta. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar os próximos Domingos de Dicas, onde vamos conversar sobre filmes, séries e livros que realmente valem a pena. Muito obrigada por assistir. Eu sou a Andy Corrêa e nos vemos no próximo vídeo. Até o próximo encontro.